Existem alguns cuidados que nós devemos ter com as massas sem glúten para que o nosso resultado final fique macio e fofinho. E o primeiro deles está na consistência da nossa massa de pão. Como você já sabe, eu sempre falo nos meus vídeos, as farinhas sem glúten absorvem a umidade da massa de maneiras diferentes e muitas vezes absorve mais a água da receita do que a farinha de trigo. Então é preciso que a nossa massa ela tenha uma consistência mais úmida, mais hidratada, que ela seja mais hidratada do que a massa comum. Então, se você faz uma massa de pão sem glúten, que a massa fique consistente, que não grude na sua mão, você pode ter um resultado final mais ressecado, tudo bem? É importante você conhecer o ponto de hidratação para que o seu pão fique macio depois de assado. Então, o excesso de farinhas, ele pode deixar o seu pão mais firme, mais duro. Então, se você tiver, por exemplo, fazendo um pão de modelar, um pãozinho de batata ou um sonho, por exemplo, que você vai precisar modelar a sua massa, você vai perceber que a sua massa ela vai ficar mais pegajosa, então ela vai grudar na sua mão. Se você utilizar alguma farinha para evitar que essa massa grude tanto na superfície quanto na sua mão, você pode deixar a sua massa ressecada, porque toda a farinha que você for utilizar para modelar essa massa, a massa vai absorvê-la e essa farinha vai reter a umidade presente na massa, deixando ela então mais ressecada. Então, todas as vezes que você for fazer um pão modelável, você precisa utilizar uma quantidade de farinha não tão grande, porque senão você pode deixar o seu pão mais firme, que vai afetar a textura da sua massa. Então, utilize um pouquinho de farinha somente para não grudar na sua mão nem na superfície, ou opte por utilizar ingredientes líquidos, ou a água gelada, né, filtrada, ou o óleo vegetal, que são ingredientes que, além de agregar mais umidade à sua massa, não vão deixar que ela grude na sua mão na hora que você for modelá-la, tudo bem? Então, se você for utilizar farinha, utilize uma pequena quantidade apenas, somente para que ela não grude na sua mão. Se você for utilizar um ingrediente líquido, como a água ou óleo, então você vai agregar mais umidade a essa massa e o seu resultado final não vai ficar ressecado, e sim mais macio e fofinho. Então, o ponto de hidratação é muito importante, assim como quando você vai modelar essa massa, se ela for um pão modelável. Agora, se ela for um pão de forma, aí você já vai colocar sua massa mais hidratada na sua forma, uma massa mais cremosa, não é aquela massa firme, e o seu resultado final tende a ser bem macio e fofinho.